Eu que tenho que provar, não é os que me acusam que têm que provar. E a presunção da inocência eu não tenho, porque você mesmo não me dá a presunção da inocência, que é um direito que a civilização conquistou. Me comparar com o Collor, eu não preciso responder, porque o Collor tem uma história e eu tenho uma história, 40 anos. Se você tomar como verdade que todos que foram absolvidos pela justiça necessariamente não são inocentes, nós vamos ter um absurdo. Eu estou sendo julgado publicamente. Não estou sendo julgado, é transparente o meu julgamento. Não há provas contra mim. Você leia a denúncia do Ministério Público Federal, porque precisa ter provas. Para acusar alguém de ser chefe de uma quadrilha, você tem que ter provas que é chefe da quadrilha. Primeiro, que tem uma quadrilha. Segundo, que houve roubo de dinheiro público. Até agora não está provado que houve roubo de dinheiro público. O que existe são empréstimos bancários. Existe a questão da Visanet e a questão das empresas de telecomunicações. Mas vamos lembrar nas empresas de telecomunicações, quando a imprensa coloca Marcos Valério movimentou 2 bilhões de reais. Ele não movimentou nem 25 milhões. Porque dos 2 bilhões, 80% são transferências e pagamentos, para ver se ele fez as transferências e os pagamentos. E o que resta, de 10%, 15%, se você tirar custeio pessoal, certo? E outras despesas, você vai reduzir isso a 5% do movimento, que são os lucros das empresas deles. Se houve desvio, quem for responsável tem que responder. Se há corrupção no Correio, em Furnas, na Eletronorte, eu não estou em nenhuma dessas investigações citado. Você pode pegar toda a CPI dos Correios, dos bancos. Aliás, eu não fui convocado pelas CPIs, vocês perceberam isso ou não? Eu só depus no Conselho de Ética. Até porque, segundo deputados e senadores, certo, não queriam me dar a tribuna para mim me defender. Então, eu quero ser julgado, não tenho nenhum problema, certo? E quero dizer para você, mais uma vez, sou inocente. Sou inocente. Com relação à questão... E o governo Lula não organizou corrupção, como se diz, um sistema de corrupção para arrecadar recursos. Não há compra de parlamentares. Porque até é ridículo você partir da ideia que nós compramos os deputados do PT para votar a favor das reformas do governo. Né? A reforma da Previdência, quem mais se opôs a ela foi o PT. O partido que mais teve, além do PCdoB, dentro do PT, grande parte da bancada era contrário à reforma da Previdência. E a reforma da Previdência que foi feita, eu a defendo em qualquer fórum. Se quiser convocar um debate aqui, eu venho aqui e a gente discute a reforma da Previdência. Por que era necessário? Porque nenhum direito foi tirado. Nenhum direito foi tirado. Pelo contrário, ela só vai entrar em vigor para os novos servidores públicos, no caso, servidores públicos, e não fez reforma da Previdência. Pelo contrário, o governo do Lula está dando ao aposentado brasileiro os direitos que ele não tinha antes. Tanto com relação ao aumento, tanto com relação ao Estatuto do Idoso, está aí o Estatuto do Idoso, que é uma realidade. É só ler o Estatuto do Idoso. Foi aprovado pelo Congresso a proposta do governo. E ver nas pesquisas o que os aposentados dizem do governo do Lula, pelo crédito consignado, pela Lei Orgânica da Assistência Social. E com relação ao ProUni, infelizmente você está desinformado com relação ao ProUni, como é que funciona o sistema brasileiro das universidades privadas. Elas tinham essas vagas, elas tinham essa isenção e elas se auto-otorgavam para os estudantes e para gastos sociais, que incluía, inclusive, construção de sedes sociais, que muitas vezes era usado pelos donos das faculdades. O que o governo do Lula fez, que é um avanço, levando em consideração que 2/3 do ensino brasileiro de terceiro grau universitário é privado, foi obrigar e transformar em 200 mil vagas, isso em 100 e tantas mil, não me lembro agora o número, né? E atender aos estudantes que não têm renda para entrar. Se isso não é um avanço na situação da universidade privada hoje, eu não sei o que é avanço. E mais, esse governo aumentou os recursos para a universidade, ainda que são insuficientes, criou campos novos, universidades novas, e tá avançando. E mais, a relação mudou, porque hoje há uma relação com os servidores públicos e com as universidades, inclusive, democrática por parte do governo, legitimada na mesa, coisa que não acontecia no governo passado, que era criminalizado, não se aceitava as entidades. Há uma mudança de comportamento democrático, inclusive, com relação à universidade. Como nós vamos debater isso na eleição agora, eu estou disposto a vir aqui debater a reforma da universidade e debater a reforma da Previdência. Muito bem.
Muito bem, pessoal, vamos perguntar e vamos ouvir, não é? E vamos ser também um pouco mais até objetivos para a gente permitir que mais falas se apresentem, se manifestem. Primeiro eles ali, depois você. Acho que não, esse não está funcionando. Doutor Zé Disseu, eu perguntei para o Frei Beto por que a esquerda nunca teve um jornal diário que fizesse frente à imprensa conservadora nessa guerra do discurso. Ele me disse que essa não era a estratégia. O projeto era a ocupação dessa mídia conservadora. É isso mesmo? Ô, Dirceu, permite aqui um complemento? Mário Augusto, Brasil. É só um complemento que ela fala. A questão é a seguinte: por que você, quando foi ministro, por que esse governo, e a pergunta também é extensiva ao Ricardo Couto, por que nada foi feito em termos de democratização das verbas públicas? Existe uma imprensa alternativa, e você mesmo falou que existe uma imprensa sindical que vende muito mais do que qualquer jornal. O que esse governo, ao invés de priorizar ser equânime, né, por que só contemplar a mídia conservadora? Até a TV Globo, a revista Veja, até surpreendente que a revista Veja, que semanalmente esculhamba, porta-se como partido político, receba verba publicitária do governo, e o jornal como Brasil de Fato não é contemplado em 0,0. E outras imprensas alternativas, é isso. Não me consta que o governo tenha discutido, e o Ricardo Couto pode responder também, alguma estratégia com relação à ocupação da mídia conservadora, da mídia, e não o estímulo ou apoio à criação de jornais alternativos. Não me consta isso, que o governo tenha optado. Eu, pelo menos, nunca participei de nenhuma discussão no governo, nenhuma decisão com relação à mídia. O governo simplesmente adotou uma política de aceitar o status quo. Certa ou errada, cada um tem a sua opinião dentro do governo, eu tinha a minha. O governo adotou essa postura. Mudou alguns critérios com relação à redistribuição das verbas a partir de audiência, critérios mais técnicos, mais objetivos, mas o governo não fez nenhuma discussão e opção por apoiar uma imprensa alternativa, dar mais verbas publicitárias, ou dar apoio indireto bancário, ou dar apoio indireto empresarial, pedir para empresas sustentarem esse ou aquele veículo de comunicação. Não foi uma política do governo. O problema de um jornal, vocês têm que lembrar que já houve, no Brasil, dezenas de tentativas de criar jornais alternativos, e elas custaram à esquerda, aos partidos e aos jornalistas, geralmente, a desgraça. Por quê? Porque quebraram. O jornal A República, aqui quem pode falar melhor dessas coisas são os jornalistas, né? Porque várias experiências. Eu mesmo tenho um grande amigo que criou uma editora, criou uma revista, se não me engano, chamava Crítica, depois faliu, o pai perdeu a casa, perderam a fábrica que tinha do pai, porque o pai era sócio também, né? Em São Paulo, uma revista que circulou durante 2 anos. O professor está dirigindo uma revista, sabe? Uma edição de um jornal, de uma revista. São dezenas, são milhões. É possível? É. As esquerdas, os partidos políticos, os sindicatos, podem. O Brasil realmente é um caso à parte, porque a Argentina tem a página 12 e no próprio México, né, nós temos jornais alternativos, que já não são mais. O caso do El País, assim, nós estamos atrasados nisso no Brasil. Foi um erro do PT? Foi. Agora, do governo, em tese, que eu vou explicar. Esse é um governo, nós temos sempre, eu vou dar um exemplo para ficar simples a compreensão. O Evo Morales, o Kirchner, a Michele, o Chaves, todos eles têm maioria, e o Tabaré tem maioria no parlamento. Tem uma pequena diferença no Brasil. Pequena, que o presidente Lula sequer tem 20 senadores e 120 deputados. Para decisões como essa. Porque ninguém aqui é inocente achar que, se o governo do presidente Lula começar a fazer um movimento
para criar uma imprensa alternativa no país, se o Conselho Federal de Jornalismo se transformou no que se transformou, imagina se o governo começa a dirigir verbas publicitárias para sustentar ou aquele. Uma das razões da queda do Getúlio foi o apoio à última hora. Aliás, a razão principal da CPI do Banco do Brasil, do financiamento que o Banco do Brasil deu, que deu para todos os jornais da cadeia dos diários associados, deu para os jornais todos no Brasil, quando deu para o Samuel Weiner e deu para a última hora, como eu repeti há pouco, que quando nós formos fazer o que eles estão fazendo hoje, amanhã, quando nós tivermos a maioria no parlamento, vocês vão ver que vem a OEA aqui, a ONU, Direitos Humanos, o Departamento de Estado americano vai dizer que é uma ditadura no Brasil, que o PT impôs uma ditadura no Brasil porque fez uma CPI igual a CPI dos bingos. Ou pediu o impeachment do presidente, como eles estão pedindo. Ousássemos nós. Eu sempre, no PT, fui contra isso. Quando o PT decidiu que Itamar era igual a Collor e fora Itamar, eu falei para o Lula, em Belo Horizonte, em 1993, deixa a eleição, meu camarada. Esquece o 94. Pode pensar em 98. Porque um partido político que diz que o Itamar é igual ao Collor e que tem que fazer fora Itamar, perdeu completamente a noção do que está acontecendo no Brasil. E quando o PT quis aprovar o Fora FHC em 98, eu falei, escolham outro presidente do PT, eu vou para casa, eu vou para a oposição, dentro do PT. E eles estão fazendo com Lula. Então, tem que ver a correlação de força para tomar certas políticas. Né? Governo, certo? Tem que saber aonde está pisando. E o nosso erro, eu dizia para o presidente, disse 3 vezes para ele, a hora que tiver uma CPI, vai ser para te derrubar. Porque o Lula, todo o seu sentimento democrático, dizia para nós do governo, deixa instalar a CPI, não tenho medo de nada, pode instalar quando quiser. Mas CPI não é para procurar corrupção. CPI não é para procurar Caixa 2. CPI é para derrubar o governo. Porque se fosse para apurar Caixa 2, agora mesmo a CPI devia convocar os pré-candidatos que estão viajando para perguntar para eles quem está financiando. Você vê que o garotinho não consegue explicar. Como é que eles estão financiando? Alguém está fiscalizando os partidos políticos? Está começando a campanha eleitoral. Ninguém está ligando para a Caixa 2, isso foi um pretexto. O PT está pagando por esse erro, na justiça comum, na eleitoral, e pagamos caro. Os dirigentes do partido. Estamos respondendo na justiça comum, na eleitoral, e fomos destituídos. Ou expulso, ou desfiliado. Então não é que o PT não está pagando, que o PT não assumiu. Com relação à corrupção dentro do governo, tem que provar. Não que exista, porque existe, que é o governo. Roberto Jefferson incriminou. A CPI não provou que foi o ministro que mandou fazer, nem o Planalto, nem o presidente. Nada até agora. Porque uma coisa é corrupção de partidos aliados, corrupção de ministros, corrupção de diretores. Outra coisa é um governo, como é o caso do governo Collor, organizar um sistema todo de corrupção, coisa que não está provada no nosso caso. Então, a política de comunicação do governo foi equivocada no sentido que o Paulo, inclusive, colocou aqui. Agora, no sentido do governo mudar a sua política de critérios e favorecer determinada ordem de preço, não tem correlação de força para isso. Não se sustentava. Eu seria contra, porque eu sou bem transparente, bem claro. Se o presidente me consultasse, fala, não faça. Não faça que te derrubam. O problema é outro, é como que a sociedade brasileira vai amadurecer, isso aqui é um exemplo, como que nós vamos, no Brasil, democraticamente, construir mudança na legislação, por isso que a Lei Geral de Comunicações de Massa é importantíssima, isso é um problema sério, mas essa é outra também, porque a primeira vez que nós tentamos aprovar uma lei no Congresso, o governo do Lula, que era uma lei que mudava o caráter da estrutura, e uma bobagem que foi aprovada na Europa no século XIX, que é o Imposto sobre Herança e Doação, não teve 100 votos na Câmara e não teve 15 votos no Senado. Até gente do PT votou contra. Por causa da campanha que foi feita através da mídia contra a cobrança de imposto de herança e doação. Como lucros extraordinários. A Petrobras e várias empresas estão tendo lucros extraordinários, inclusive aqueles que aplicam no mercado financeiro. Por que não tem imposto extraordinário para combater a pobreza? O lucro salta de 8,12 para 18, 22, 32, 34 do patrimônio. Ou seja, em 3 anos, uma empresa volta a ter aquela mesma empresa. Se é 100 bilhões o patrimônio, ela volta a ter 100 bilhões. Por que não se faz? Porque não tem correlação de força. O Lula não tem maioria no Congresso, a esquerda não tem maioria no Brasil. Esse é um problema. E nem para se mobilizar. Porque essa crise toda, contra a minha opinião, contra a minha vontade, nem o PT, nem o governo quis mobilizar suas bases para se defender. Eu acho um erro isso estratégico. Porque a direita não vai parar. Se o Lula for reeleito, vai continuar essa disputa política. Nos termos que ela está colocada hoje, vale tudo. Então, eu não acredito que
nós pudéssemos fazer uma política. Erro na política de comunicação, é evidente que houve. Né? Eu, inclusive, na minha política de comunicação, na Casa Civil, eu errei. Erramos. Só para complementar, que você perguntou para mim também, o que o Zé Dirceu falou, está na cara, que dá para constatar facilmente que nós não temos uma política de comunicação do governo. Depois de 3 anos, houve muita divergência no início, né? E o fato concreto é que não há uma política. E se seguiu o que sempre costuma ser feito pelos governos, por todos os governos, que é a chamada mídia técnica, né? Essa não era a minha área de Secretaria de Imprensa, Relações com Jornalistas, né? Quem cuidava disso era a SECOM, o Ministério, Secretaria de Comunicação. Mas a mídia técnica é dar de acordo com a audiência e com a audiência dos meios eletrônicos e a circulação dos jornais e das revistas, né? Então, não mudou nada. Sobre o fato de se privilegiar ou de se criar um órgão de esquerda, a gente sabe, do jeito que são as coisas na vida real, que isso custa muito caro, é muito complicado, muito difícil. Nunca ouvi falar dentro do governo em ocupar espaços nos órgãos de mídia, nunca ouvi essa expressão. O que eu defendia e continuo defendendo, eu acho que esse é o caminho certo, é aprender a conviver com a imprensa, com os profissionais e com as empresas, numa disputa diária por espaço. Quer dizer, o meu trabalho ali durante os 2, todo dia conversar com dezenas de jornalistas, com diretores de redação, tentar apontar erros do noticiário, tentar mostrar as coisas que estavam acontecendo na ação do governo, num trabalho do dia a dia. É mais ou menos como o Congresso Nacional. Eu falei isso ainda hoje de manhã com o meu amigo Zé Dirceu. O Congresso, não somos nós que escolhemos, nós somos minoria, né? O governo é minoria no Congresso. E tem que conviver com eles. Não dá para trocar o Congresso, não dá para a gente criar um outro Congresso, como não dá para criar uma outra imprensa. Eu acho que a questão é mesmo de trabalho, de disputa diária por espaço, do jeito que a vida é na vida real. Eu vejo assim. Alô, alô. Não, já estou aqui na fila. Bom, meu nome é Rogério Lustosa, sou professor da Escola de Serviço Social, aqui da casa. Eu queria endereçar uma pergunta, vou fazer sem microfone. Queria endereçar uma pergunta ao ex-ministro, não tem som, ao ex-ministro José Dirceu. Ô, Dirceu, eu ando acompanhando a sua vida, eu tenho 52 anos, e acho que você tem uma vida dura e uma vida bela. Mas, desde que o PT entrou no poder, eu fiquei decepcionado. Só uma pequena introdução para ver aonde que eu quero chegar, e declaro meu voto que agora eu vou votar na Luísa Helena, porque o sonho continua. Mas essa é a minha posição, eu acho que a gente tem que ser radical no princípio, mas não sectário. E por isso eu estou aqui e queria levar 2 questões para você e, por favor, que você me esclarecesse. A primeira questão é que eu me sinto incomodado, embora eu tenha críticas à imprensa, a gente desenvolveu um raciocínio que tudo que aconteceu aí tem grande parte, ou a maior parte, foi a imprensa. Eu gostaria que você, por favor, me esclarecesse aonde você acha que você, como ministro, como gestor, uma pessoa importante na política do governo Lula, e o PT falharam. Eu acho que é ingenuidade a gente ficar só culpando os outros. Quando Getúlio se suicidou, eu tinha 0 anos. Se o Getúlio estivesse aqui, eu queria perguntar para ele, qual foi a sua participação nessa crise, doutor Getúlio? Isso que eu queria que você tentasse responder. Primeira pergunta. Segunda questão. Eu acho também que o governo PT, essa é a minha avaliação pessoal, falhou num outro ponto. O Serviço Nacional de Informações. Esse monstro, ele sempre existiu de Washington Luiz para cá. Recentemente eu li uma pesquisa, o Ministério do Silêncio. E o que o PT fez em relação a isso? O doutor Getúlio, que foi citado aqui, o Getúlio dizia, eu acredito no mínimo 50% no que o serviço me diz. Outros 50% é mentira. Será que o PT se debruçou sobre essa questão? O Daniel Dantas, que foi citado aqui. Eu li também recentemente um livro, Assassino Econômico, que o Serviço Internacional, CIA e derivados, colocam pessoas nos países ditos emergentes para abaixá-los, colocá-los de joelho em função da globobarbarização. Será que o PT não considerou isso também?
Obrigado. Vamos fazer as últimas perguntas. Nós temos mesmo que encerrar às 13 horas. Então, o que eu proponho é o seguinte, que a gente faça, que as pessoas que já se inscreveram, façam as perguntas, e aí depois nós respondemos todas de uma vez só para a gente poder encerrar. Então, você que está com o microfone. Tá, a primeira é para você, Sérgio, pergunta meio horrorosa, assim, mas a gente está vendo essa cobertura, principalmente aqui no Rio, São Paulo está melhor, né, mas a cobertura sobre a TV digital, e que é a mesma coisa que a Ansinave, o Conselho Federal de Jornalismo, é uma cobertura das organizações Globo que defendem o interesse, né, que é o modelo japonês que não permite que você multiplique por 4 o número de canais na TV aberta. Então, eu queria ver com você o seguinte, como é que está no governo a questão do modelo brasileiro, que, embora algumas pessoas, principalmente no Globo, etc., venham falando que poderia fazer com que o Brasil fique defasado tecnologicamente ou isolado, isso não tem nada a ver. Tecnicamente, a gente sabe que não é isso, né? Mas o modelo brasileiro estava indo de vento em popa, as universidades pesquisando, e quando ia entregar a pesquisa, assim, mais ou menos no ponto, acho que em setembro entrou o Hélio Costa e tem dado como certo o modelo japonês, né? E aí o que eu queria te perguntar é que a impressão que dá para quem está de fora é que a Globo fez um acordo com o governo para botar o Hélio Costa lá, para defender o modelo japonês, parar as pesquisas brasileiras, que acabaram sendo concluídas, né, com o esforço dos pesquisadores, embora no finalzinho o Hélio Costa tenha dado uma declaração de que já estava definido pelo governo japonês, todo mundo foi surpreendido com isso, né? E a impressão que dá é que houve esse acordo, alguma coisa do tipo, a gente não bate pessoalmente no Lula, preserva o Lula e tal, bate em quem está em volta, quem está embaixo, mas não bate nele, e o modelo japonês vence, ou pelo menos fica, né? Isso é uma, tá? Eu queria fazer uma outra para o José Disteu, que é pior ainda, assim, em termos... Porque essa eu nem sei, não é uma coisa que eu saiba. Eu sei por fontes do mercado de aviação e que não são pessoas da Varig que falaram comigo isso, né, só, é mais até credores que vêm arrestar avião da Varig, enfim. Que a Varig, assim, todo o setor de aviação estava mal, né? Aliás, no mundo inteiro. Você até falou a questão do Bush colocando 30 bilhões de dólares, etc. Aqui no Brasil, o que se diz é que o governo Lula fez de tudo para atrapalhar a Varig nesse período, porque um amigo pessoal seu, que estava sendo preparado para substituir o Rolim na TAM, quando ele se aposentasse, iria depois assumir o controle da Varig, num processo qualquer, que poderia ser essa estatização para depois privatizar e que iria, então, para as mãos da TAM. E isso, quer dizer, as pessoas falam, no final essa pessoa não assumiu o controle da TAM porque o Rolim morreu e a viúva escolheu um parente, né? E aí a TAM ficou, enfim, é uma novela. Eu queria saber se isso tem realmente fundamento, tá? Mas isso é uma coisa que se diz, né, por aí. A primeira pergunta é para o Paulo Henrique, que, enfim, quando você fala é nítido a sua experiência com televisão, com a sua comunicação em massa, e me parece que você tem uma atuação na TV muito discreta, que não condiz com a incisão, como você agora colocou, a tua análise sobre a tua própria classe midiática, enfim, sobre tudo. Eu queria saber se você não tem pretensão, como um comunicador de massa que você é, como um jornalista respeitado que você é, de buscar um canal mais amplo onde você possa difundir, com toda essa tua argúcia, essa tua inteligência que você mostrou aqui, essa tua análise sobre essa crítica conservadora, essa tua crítica parcial, essa mídia parcial, e se você acha que você não pode se mobilizar em algum canal, seja na TV Record, seja na internet, seja em alguma fonte de mídia, para você, como jornalista que faz parte do histórico do jornalismo brasileiro, conseguir externar esse tipo de coisa que você colocou aqui, antes mesmo da edição do seu livro. E para o Zé Disseu, me fica a seguinte questão, que, enfim, quando o PT assumiu, houve uma expectativa muito grande de que aquilo, de fato, significava uma mobilização nova para o país, e não só para mim, como eu acho que para muita gente, a sua figura, Zé Disseu, transpareceu como a figura do articulador do PT pela governabilidade, para que fosse possível um partido que tem minoria parlamentar
para que ele pudesse governar e dar seguimento ao seu projeto, que é um projeto que, a princípio e no discurso, rompia com muita coisa que vinha sendo praticado no governo do FHC. E, enfim, esses 3 anos e meio de ataque implacável da mídia, de confusão da mídia, mostrou que muita coisa foi paralisada. Eu queria saber como é que você acha que, em um Lula sendo reeleito, como é possível recuperar essa governabilidade, já que essa primeira tentativa de governabilidade no primeiro mandato parece que não foi tão bem sucedida, uma vez que houve a sua cassação, houve o caso do Palocci, houve tantos outros casos de paralisação, de certa forma, da tentativa de governo do PT. Eu queria... Não, eu queria só fazer o seguinte, o assunto aqui é mídia e democracia. Então a gente não pode esquecer no Brasil que durante a ditadura militar, muitos jornalistas foram assassinados, foram caçados. Os jornalistas foram dos mais perseguidos na ditadura militar. E a gente não pode esquecer que a Veja nasceu na ditadura militar e a Rede Globo se fortaleceu na ditadura militar. E o que a gente está vendo hoje na política no Brasil é que figuras da ditadura militar estão cantando de galo. Estão cantando de galo. Então, nós temos que... eu quero fazer uma pergunta. Será que, realmente, a democracia retornou, né, no jornalismo brasileiro? Não digo nem na mídia, nos jornalistas brasileiros, até na comissão de anistia. O que tem mais na comissão de anistia foi jornalista cassado do direito de ser jornalista no Brasil. Vários jornalistas nesse país foram impedidos de exercer sua profissão e até hoje não recuperaram, não voltaram ao jornal. Então, quando se fala de mídia e democracia no Brasil, a gente tem que falar, porque esses da ditadura, a gente não pode esquecer. Está tudo aí cantando de galo, no PFL e no PSDB. São só 2 perguntas para o Zé Dirceu, assim, bem básicas e curtas. Ô Zé, por que você não escreveu o seu livro? Quero que você responda a isso. E quero, se puder, também dizer qual era a sinopse do seu livro. O que você ia abordar nos capítulos? O que você ia dizer? Você ia ter um capítulo sobre a imprensa, sobre o Ministério Público, sobre a Polícia Federal, sobre o Roberto Jefferson. E a segunda pergunta é, qual é a sua avaliação desse caso inédito, em termos institucionais brasileiros, da denúncia de um procurador-geral fazendo um boletim de ocorrência do governo? Como é que isso é justificado em termos de política? O que aconteceu para isso acontecer? Bom, pessoal, obrigado aí pelas perguntas. Nós vamos, então, passar a palavra aqui para a mesa para que as respostas possam ser feitas. Eu tinha encerrado as inscrições, desculpe, para a gente não vai dar tempo. Já tem perguntas aqui suficientes para a gente... Assim, tá bom, mais uma, então a gente encerra. É que eu faço serviço social, e assim, nem vamos ligar muito na questão da mídia, é porque eu queria saber quando o Dirceu falou em relação ao ProUni, e, assim, no caso, ser um avanço na educação. E, no caso, eu gostaria de saber como é que é a prioridade da verba pública, porque, de alguma forma, essas faculdades deixam de pagar imposto para estar recebendo esses alunos. E como é que fica também a questão de prioridade na verba pública na universidade pública. E outra coisa também era em relação ao avanço, só que a gente tem, assim, um certo medo, porque também não é porque a pessoa está na universidade que ela necessariamente vai sair bem formada, vai ser um profissional, porque eu fico pensando, talvez, em maioria das universidades particulares, elas não têm pesquisa e elas também não têm curso de extensão e o conhecimento crítico acaba sendo limitado. Então, eu fico pensando muito nisso, queria assim, prioridade de distribuição da verba pública. Bom, obrigado. Acho que a melhor forma da gente responder a essa bateria de questões é dar a palavra para cada uma das pessoas da mesa que responde às questões que lhe foram dirigidas e, enfim, faz a sua fala também final de encerramento. Então, eu gostaria de começar com Ricardo Couto. Bom, eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui, não só de falar, mas principalmente de ouvir vocês e dizer uma coisa que é comum nesses debates, que sempre se fala de coisa muito ruim, de coisa negativa. Isso é uma coisa muito nossa de jornalista, de ver as coisas sempre pela coisa ruim, pelo negativo e tal. E como eu sou repórter e viajo muito pelo país, eu vejo, e vi agora, semana passada também, um outro país que continua a sua vida, continua seguindo o seu rumo e tal, e que nós, jornalistas, não estamos retratando em nenhuma mídia, ou muito pouco, né? E esse país real, que eu
encontro nessas viagens, ele me dá esperança, porque se a gente ficar só nesses debates, ou só no noticiário de Brasília, ou só nos gabinetes e tal, você termina de falar, termina uma conversa dessa, dá um tiro na cabeça e acha que não tem mais jeito. E eu não penso assim, né? Então eu queria me dirigir principalmente aos estudantes, aos jovens que estão chegando agora à